Bem-vindo ao nosso quadro do nosso canal Desterro FM aqui no YouTube, Santo do Dia. Vamos conhecer a história de outro santo? Vamos juntos nessa? Hoje a história é do Papa São Clemente I. Ele é o quarto Papa da nossa igreja. Nós tivemos o primeiro Papa, São Pedro. Depois nós tivemos o Padre Lino, depois Anacleto. E em seguida nós tivemos Clemente. O Papa Clemente governou a igreja do ano 88 ao ano 97. Parou para pensar? 88, 97, tinha pelo menos um dos apóstolos vivos ainda na época que esse Papa era Papa. Como que é o nome dele? São João Evangelista. São João Evangelista ainda estava vivo na época do Papa Clemente I. E é importante nós sabermos disso, por quê? Porque esse Papa teve marcado na história dele uma firme luta pela unificação da igreja e pelo reconhecimento por parte das igrejas que estavam surgindo da primazia da Cátedra de Pedro, de que o bispo de Roma realmente tinha o governo por autoridade e por designação de Deus de governar todos os cristãos, toda a igreja católica. Muito bem, o nosso querido Papa Clemente nasceu de uma família romana e ele era, vocês não vão acreditar, parente do imperador Domiciano, aquele imperador que perseguiu tão vorazmente os cristãos no começo do nosso cristianismo. Clemente teve a graça de ser batizado por Pedro. Num dos primeiros batizados que Pedro realizou em Roma, Clemente estava lá presente, foi um dos batizandos. Ele foi realmente batizado por Pedro. Foi também um dos ajudantes, discípulos de Paulo. Inclusive, em Filipenses capítulo 4, versículo 3, nós vemos Paulo se referindo a Clemente, que foi um grande ajudante e exortando a todos a ajudarem também na obra de evangelização, assim como Clemente o fez. Olha que legal, é um Papa que é citado na Bíblia. Bem, Clemente recebeu a Cátedra de Pedro no ano 88, numa hora bastante conturbada para a igreja, num momento que era muito difícil a vida do cristão. Para ser cristão, como nós falamos no Santo de ontem, se você se lembra bem, o cristão era tido como um inimigo do Estado e ele corria risco de vida se ele fosse descoberto. Então, Clemente tinha tudo isso sobre os seus ombros. E ainda mais, era parente do imperador. Mesmo assim, isso não lhe dava, a princípio, nenhum tipo de ajuda. Mas Clemente era um homem realmente de um discurso muito contundente e ele conseguiu converter muitos pagãos, inclusive a irmã do imperador. Você acredita nisso? A irmã do imperador Domiciano foi convertido por Clemente e isso deu um certo alívio na época de Domiciano à perseguição à Igreja Católica. Eles tiveram uma certa trégua, mas foi curto o período. No ano 97, Clemente foi preso pelo outro imperador, que já não era mais Domiciano, e mandado para a Crimeia, para trabalhos forçados. Mas olha só, até isso foi providencial por Deus na vida da igreja daquela época, porque lá na Crimeia, o nosso querido Papa Clemente teve a oportunidade de encontrar muitos outros cristãos que também tinham sido presos por serem cristãos lá nesse lugar, e lá ele os incentivou, os encorajou a se manter firme na fé, com o seu próprio testemunho, com a sua forma de falar a respeito de Deus de forma tão enfática, e acabou convertendo muitos pagãos, tanto dentro da prisão, como os próprios algozes, os próprios romanos que cuidavam da prisão. Isso deixou o imperador da época, que era o Trajano, muito bravo. E assim o que ele fez? Mandou que fosse morto o nosso querido Papa Clemente. E ele foi condenado à morte para ser jogado no Mar Negro
com uma âncora pesada amarrada ao pescoço, para que o corpo dele nunca mais fosse encontrado. Mas os desígnios de Deus são diferentes dos homens. E de uma forma milagrosa, depois, claro, dele já ter morrido, ter se afogado, mas a corda cedeu e o corpo de São Clemente boiou e foi encontrado pelos fiéis cristãos que o sepultaram devidamente. E assim nós temos a história de um outro grande santo da igreja, que deixou muitas colaborações para a igreja. Primeiramente, a firme resolução dele de manter a Cátedra de Pedro como a primazia de governo dos cristãos dentro da igreja. Inclusive, ele mandou uma carta para a igreja de Corinto, que naquela época estava pensando em se separar das diretrizes de Roma. E ele mandou uma carta exortando o pessoal a ficar firme na fé e na união. E também é atribuído ao nosso querido Papa Clemente I aquele amém que se diz nos cultos, a introdução dessa palavra nos cultos religiosos, nos cultos católicos, do amém é atribuído a ele. Amém que quer dizer assim seja, ou eu concordo. Então nós temos tudo isso deixado na igreja e muito mais pelo nosso querido Papa Clemente I, que foi Papa e mártir. Você gostou desse vídeo? Muito bem, dê o seu joinha, nos ajude aqui inscrevendo-se no canal e também ativando o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Amanhã nós teremos mais um Santo do Dia e com certeza mais uma história para nos inspirar. Até amanhã, se Deus quiser. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.